O relato que eu vou contar agora aconteceu com uma moça. Eu vou dar um nome fictício aqui pra ela, tá? Vou chamar ela de Malvina. A Malvina, ainda quando ela estava no colégio, ela conheceu um rapaz, o Fábio. Estudava na mesma escola que ela e eles acabaram tendo ali um relacionamento amoroso. O Fábio pediu ela em namoro. A mãe dela não quis deixar pelo fato dela ser bem novinha, né? Mas se proibisse, seria pior. E eles acabaram tendo um relacionamento ali. E a Malvina engravidou. E o Fábio acabou levando ela para morar com ele, na casa dos pais dele. E o tempo foi passando. Eu não sei me maquiar, tá, gente? Então não repara na cagada, no resultado que sair. E o tempo foi passando e eles tiveram 3 filhos. E o relacionamento deles ia muito bem. Ele era um ótimo marido. Tratava ela muito bem, tratava os filhos muito bem. Aí foram se passando os anos. Ela já estava ali com seus 25 anos. Porque ela casou bem novinha. Ela tinha uns 15 quando ela engravidou. Quando ela estava ali com seus 25 anos, ela percebeu que o Fábio estava tratando ela diferente. Ele começou a chegar tarde do serviço, já não dava mais atenção para ela, não procurava mais ela para ter a intimidade ali de casal. E uma coisa que acabou deixando ela muito triste, porque ela viu que ele estava se afastando dela e ela começou a pensar que tinha outra mulher envolvida na história. E um dia ela pegou o telefone dele para ver se ele realmente tinha outra pessoa. E um dia ela aproveitou que ele foi tomar banho, entrou no WhatsApp dele e viu ali o que ela não queria, né? Ou que ela queria ver. Que realmente tinha conversas dele com outra mulher. Vou dar o nome para essa outra mulher aqui de Stephanie. Ele tinha de tudo, gente. Tinha declaração dele pra Stephanie, da Stephanie pra ele. E ela percebeu que já era um relacionamento ali que já tinha bastante tempo que ele estava envolvido com essa moça. E quando ele saiu do banheiro, ela fez um escândalo e pediu pra ele ir embora, que ela não queria mais continuar com ele porque ela descobriu a traição. Ele ficou desesperado, porque ele ainda amava ela. Começou a pedir perdão, falou pra ela que ia mudar. Disse que ia colocar um ponto final no relacionamento com essa moça. Mesmo assim, ela optou por se separar. Mas depois de um tempo eles acabaram voltando. E realmente ele estava mais atencioso, dava mais atenção para ela, dava atenção para as crianças, que eles tinham 3 filhos. Até que uma noite ela acordou e ela teve uma sensação muito ruim. Ela não conseguia se mexer e ela começou a sentir uma sensação de pânico, de pavor, de terror mesmo. E ela sentiu que tinha alguém se aproximando dela. No escuro do quarto, ela viu uma figura feminina se aproximando dela. E ela viu que era uma mulher toda trajada de vermelho e preto. Essa mulher usava um vestido vermelho e preto. E ela se aproximou da cama e ela começou a dar gargalhadas. Ela olhava para Malvina e dava gargalhadas e balançava a saia de um lado para o outro, andava pelo quarto. E a Malvina sem conseguir se mexer. E ela sentiu muito medo e começou a orar. E aí, de repente, aquela mulher sumiu, evaporou e ela conseguiu se mexer. Ela sentiu uma sensação muito ruim e ela teve a certeza que alguma coisa ruim ia acontecer. Mas ela não disse nada pro Fábio.
E nessa noite, o Fábio não voltou do serviço e nem ligou para ela, o que deixou ela muito preocupada. Não atendia as ligações dela, não respondia as mensagens dela. E ela achou que tinha acontecido alguma coisa bem grave com o esposo dela. Mas no outro dia, gente, o Fábio chegou em casa e disse que precisava ter uma conversa muito séria com ela. Ele começou a arrumar as malas dele. E ela não estava entendendo nada. Ele falou pra ela, olha, eu não quero mais você. Eu não quero mais continuar casado com você. Eu tô apaixonado pela Stephanie. E eu tô pegando minhas coisas, vou morar com ela e não tem nada que você fale ou faça que vai me fazer voltar atrás. Ela sofreu muito, mas a decisão partiu dele. E ela ficou muito magoada também, gente, por ele ter feito isso com ela, né? Acabou voltando com a amante, trocou ela pela amante. E ele saiu de casa, mas ela tinha amizade ali com algumas pessoas do trabalho dele. E uma moça do trabalho dele entrou em contato com ela e disse que realmente ele estava com um relacionamento sério com essa moça, mas que que eles viviam brigando. Ali no trabalho mesmo, na empresa onde eles trabalhavam, eles estavam presenciando várias brigas. Parecia outra pessoa, estava totalmente transtornado. E essa moça disse que tinha certeza que essa Stephanie tinha feito alguma coisa pro Fábio. E essa moça chamou a Malvina para elas irem até um centro. O centro que essa amiga do trabalho do Fábio, ela frequentava um centro e chamou a Malvina para ir até lá com ela, para ver se descobria alguma coisa. E lá no centro, gente, eles falaram que realmente ele estava amarrado a essa moça, que ela fez alguma coisa, algum encantamento ali pra ele, que era irreversível, que foi uma coisa assim muito forte e que não havia nada que pudesse ser feito pra quebrar esse encantamento. E a Malvina ficou muito triste, mas ela também não acreditava muito nessas coisas, mas ela resolveu não lutar mais por esse relacionamento. E o tempo foi passando e essa moça sempre relatava pra ela o que acontecia, tudo que ela ficava sabendo ali sobre o Fábio. Ela disse, a amante tinha pedido uma medida protetiva porque o Fábio estava com tantos ciúmes dela que ele começou a agredir ela, a trancar ela em casa, a impedir ela de sair, de receber visitas, de pedir ela de tudo. E a Malvina ficou assim, espantada, porque esse não era o Fábio que ela conhecia. O esposo dela era totalmente diferente, ele era carinhoso com ela, ele tratava ela super bem, nunca impediu ela de sair, nunca teve ciúmes dela. E por que ele estava com esse ciúmes possessivo da amante, a Stephanie? Ela começou a achar que realmente essa moça tinha feito alguma coisa pra ele. Até que um dia, a Stephanie mandou uma mensagem pra ela, ela pedia perdão pra ela. Dizia que ela tinha cometido um erro muito grande, que foi se envolver com esse rapaz, com o Fábio, sabendo que ele era casado. E ela acabou confessando que ela realmente tinha feito alguma coisa ali pra separar os dois, mas que acabou dando errado, que o Fábio virou uma pessoa totalmente diferente, possessiva, perguntou se ele era assim com ela também e pediu ajuda, porque ela não queria mais ele e ela não conseguia escapar dele. Ele perseguia ela, espancava ela, trancava ela. Então a Malvina respondeu pra ela assim, olha, não era isso que você queria? Eu não posso fazer nada, agora você tá tendo, você queria ele, agora você tem ele, e eu acredito que você tá tendo o que você merece, que você seja feliz com ele. Aí passou-se mais alguns dias, gente, e, pasmem, ela ficou sabendo que o Fábio, o ex-marido dela, tinha sido preso, porque ele... Sabe o que ele fez, né, com a Stephanie?
Exatamente, ele acabou tirando a vida dela, dessa que virou amante dele. E de tantos ciúmes que ele tinha, ele enlouqueceu, tirou a vida dela, foi preso. E acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico, porque ele realmente enlouqueceu. Foi muito triste pra Malvina isso tudo que ela passou, mas ela acabou superando e acabou encontrando outra pessoa. Isso é prova de que realmente existe magia, né, magia negra, amarrações amorosas. E isso foi uma coisa que essa amante fez, que acabou amarrando ele a ela realmente para sempre. Só que acabou sendo de uma forma que ela não esperava. Eu acredito que tudo isso acaba voltando para a pessoa que fez. Acho que de alguma forma ela acabou pagando por isso, porque ela mexeu no livre-arbítrio dele. Ele tinha uma família, ela destruiu a família dele. E eu acho que na maioria dos casos isso sempre acontece. Eu acho que o mal acaba voltando para quem enviou. Oi, eu sou a Sil. Bem-vindos ao portal Mistérios Sombrios, onde o sobrenatural ganha voz e o mistério ganha forma. Já deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Deixa aqui nos comentários se você acredita no mundo invisível, você acredita em histórias sobrenaturais. Já aconteceu algum fato sobrenatural com você? Envia aqui para mim contar no canal. Esse relato que eu vou contar agora, eu vou dar um nome fictício para essa moça de Yasmin. A Yasmin, desde muito novinha, ela aprendeu a fazer algumas simpatias. Ela sabia fazer alguns feitiços que ela aprendeu com a avó dela. Só que até então era coisa leve. E ela nem acreditava muito nesse tipo de coisa. E ela se envolveu com um rapaz também, ela casou, teve um filho com esse rapaz. Ela vivia muito bem com o Thiago. Sempre ela estava ali fazendo alguma coisinha, alguma simpatia para poder, segundo ela, adoçar o relacionamento. Até que com o passar do tempo, o Thiago começou a ficar frio com ela. Ele saía para beber com os amigos, chegava tarde em casa, não dava atenção para ela. E ela acabava reclamando disso com a avó dela, que ela queria que o marido dela fosse mais presente em casa. Então ela pediu ajuda para a avó fazer alguma coisa que prendesse ele ali em casa. Então a avó dela ensinou para ela que ela deveria pegar um pote e escrever o nome dele ali em um papel, enrolar em fita para que não dissolvesse, porque seria colocado na água, e deu ali várias instruções para ela, mandou ela colocar algumas ervas ali na água, fazer uma espécie de oferenda, e ela teria o que ela queria, que era que o marido dela ficasse mais tempo com ela, ficasse preso em casa, preso a ela. E assim, funcionou, mas não do jeito que ela queria, porque o marido dela realmente ele foi preso. Ele se envolveu em uma confusão e ele foi preso pela polícia e ele acabou tendo que usar uma tornozeleira eletrônica. Ele teria que ficar preso em casa, tornozeleira eletrônica. Ele ficando em casa, ele estava insuportável, ele estava de um jeito que ela não aguentava, ele estava muito grudento, muito ciumento. Ela não podia fazer nada, ele começou a sentir ciúme até dos irmãos dela. E ela já estava de saco cheio do ciúme dele, ela não aguentava mais. E a avó dela disse que não tinha o que fazer, que o que ela poderia fazer era pegar o pote e jogar em água corrente. Só que ela teve medo também de desfazer o que ela tinha feito e acabar perdendo o relacionamento dela. E aí um dia ela foi buscar o filho dela na escola e quando ela chegou, o esposo dela, o Thiago, estava ali sentado na mesa segurando o pote que ela tinha feito a amarração para ele. Então ele perguntou para ela: o que é isso? Por que meu nome tá dentro desse pote com esse monte de coisa aqui? O que significa isso? Você tá fazendo alguma coisa? Você tá fazendo feitiço pra mim? E ela ficou sem saber o que responder. Ela disse não, eu não sei o que é isso. Não sei, deve ser
coisa da minha avó. Minha avó deve ter colocado isso aí, porque não fui eu. E ele disse pra ela: eu quero que você tire o meu nome desse pote. Seja lá o que foi que a sua avó fez pra mim, ou você, eu quero que você desfaça. Então ela fez o que ele pediu. Ela foi até um rio, abriu o pote, despejou aquilo tudo lá na água. E o curioso é que depois disso, ele acabou sendo liberado ali da prisão domiciliar. Ou a ser o mulherengo que ele era antes. Só que ela se sentiu até aliviada, porque pelo menos ele não estava mais com aquele ciúme possessivo. E ela aprendeu que não se deve mexer no livre-arbítrio dos outros. Teve consequências negativas na vida dela. Que por mais que ele estivesse ali mais tempo com ela, de uma maneira inusitada, né? Porque ela queria que ele ficasse preso a ela, e ele acabou realmente ficando preso com ela, só que preso dentro de casa. Depois de um tempo eles acabaram se separando, porque ele realmente era um cara muito mulherengo. E ela acabou depois conhecendo outra pessoa. Viu que se ela tivesse insistido ali naquele relacionamento, que ela tinha alterado o livre-arbítrio dele através de amarração, ele não estava com ela porque ele queria, mas sim porque ele estava forçado. Talvez por isso que ele tivesse transformado daquele jeito. Se ela continuasse com ele, ela não teria lá na frente conhecido outra pessoa, que é a pessoa com quem ela está atualmente, e ela está muito mais feliz com essa pessoa do que ela estaria com ele. A pessoa faz amarração para ter outra pessoa ali com ela, ela acaba alterando ali o sentido da vida da outra pessoa, o livre-arbítrio da outra pessoa, e ela acaba atraindo ali algum tipo de maldição para ela. E é isso. Esse foi mais um capítulo do Portal Mistérios Sombrios. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Se você tiver coragem.